Glória a Deus. Nós vamos para o nosso estudo de hoje, Palavra do Senhor, como nós havíamos proposto para a igreja, o estudo da Bíblia, de todos os livros da Bíblia, e nós fizemos na primeira aula, na aula de número 1, do nosso estudo bíblico, a introdução sobre o tema. A aula 1 teve como tema a Bíblia como um todo, né? E hoje nós vamos então para o primeiro livro da Bíblia. Como nós falamos na primeira lição, a palavra Bíblia significa coleção de livros, mas ela é um livro só. Contém aqui vários livros, né? A palavra Bíblia significa isso, coleção de livros, mas ela é um conteúdo só, um só propósito. Então nós vamos por partes. Primeiro livro da Bíblia, nós vamos estudar hoje, o livro de Gênesis, é o tema da nossa aula de número 2. Aula 2, o livro de Gênesis. Então, queridos, o livro é bem definido pelo seu título. A palavra Gênesis, lá no hebraico Bereshit, que significa o começo, o princípio. Então, este livro recebe este nome, Bereshit, Gênesis, começo ou princípio, porque é a história, exatamente a história do princípio de todas as coisas, o princípio do céu, da terra, o princípio de todas as formas de vida e de todas as instituições e relações humanas, tá? Então, o livro de Gênesis tem sido também chamado de o viveiro das gerações da Bíblia, pelo fato de nele se encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, referentes ao homem, referente ao pecado e também à salvação. E você pode acompanhar aí comigo, com a sua Bíblia, o primeiro versículo anuncia o propósito do livro. Então, o primeiro versículo aí do livro de Gênesis anuncia o propósito deste livro. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus e Criador de toda a terra devia então, por fim, tornar-se o Redentor de toda a terra também. E o livro relata como se tornou necessária essa redenção, devido ao homem ter caído no pecado, nas trevas, e como Deus agiu para escolher uma nação a fim de que fizesse chegar a salvação, a luz da verdade, a verdade de Deus às demais nações. Esse livro também trata disso. Ou seja, vai tratar da história da redenção do homem, porque o homem caiu no pecado, nas trevas, e Deus então teve que agir, escolher uma nação, para que através daquela nação, a luz da verdade pudesse chegar ao mundo inteiro, às demais nações. O autor do livro de Gênesis é Moisés. Este livro, como eu disse na aula anterior, a aula de número 1, na introdução, faz parte ali do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então,
O autor também, logicamente, é Moisés aqui. Você vai encontrar isso aí na sua própria Bíblia aí, vai trazer para você. E qual é a esfera de ação deste livro de Gênesis? Ou seja, como e quando ele começa e até onde ele vai. Então ele vai da criação, lá no princípio, criou Deus, céus e a terra. Então ele vai do princípio, lá da criação, até a morte de José. José, filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos lá para o Egito, esse José, tá? Então vai da criação até a morte de José, lá no Egito. Então, vejamos comigo aí o esboço deste livro e nós vamos entender tópico por tópico aqui deste livro. Você vai ter a compreensão total dele. Então, veja bem, é lógico que nós vamos passar aqui de uma forma rápida, não tem como ser minucioso no estudo, senão nós vamos levar semanas. Não tem como também fazer a leitura de todos os textos, porque nós vamos levar semanas, se não meses. A princípio você deveria ler todo o livro de Gênesis. Logo de cara nós deveríamos ler todo o livro. Se vamos estudar um livro, a primeira coisa que tem que ler é todo o livro. Então são 50 capítulos que nós deveríamos ler. E outras referências que vão formando então um conjunto aqui para total compreensão do estudo deste livro. Mas eu vou passar para vocês, logicamente, o principal, né? O pano de fundo, para que você venha entender aqui o livro de Gênesis de uma forma mais clara. Não dá para ser, então repito, não dá para ser minucioso. Então trago para você aí o conteúdo deste livro. No capítulo 1 e no capítulo 2, vai tratar da criação. Capítulo 1 e 2, trata da criação. O capítulo 3, trata da queda do homem. O capítulo 4 fala da primeira civilização na terra. Do capítulo 5 ao capítulo 9 nos fala do dilúvio. Do capítulo 10 ao 11 fala da dispersão das nações. No capítulo 12 ao capítulo 25, nos fala de Abraão. No capítulo 17 a 35, do capítulo 26 a 35, fala de Isaac. Do capítulo 25 a 35, fala de Jacó também. E do capítulo 37 a 50, fala de José, tá bom? Você vai observando aí que você vai encontrar aí, capítulo 12 a 25, Abraão, 17 a 35, Isaac, porque ele está nesse contexto todo aí. Do capítulo 25 a 35, Jacó, 37 a 50, José, tá bom? Então nós vamos para o primeiro ponto aqui, que é a criação. Vamos entender então aqui a criação, ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos entender aqui então. Eu dividi em duas partes. Uma se chama preparação e separação, e a segunda parte, o complemento e o término. Então, dentro dessa primeira parte da preparação e separação, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro dia da criação. E dentro do complemento e do término, eu vou ter o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia da criação. Beleza? Então, dentro do primeiro tópico aí, preparação e separação, no primeiro dia, você vai observar aí no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 3 a 5, que houve então
separação da luz e trevas. Versículo 3 já diz: disse Deus, haja luz. E você vai ver que houve separação aí no primeiro dia, da luz e das trevas, dia e noite. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, está no capítulo 1, versículo de 6 a 8. O ar e a água. Ele nos fala a separação de água e águas. A gente sabe que o oxigênio que nós respiramos, ele também é água, né? Quando a gente estuda lá na escola, a gente descobre que a água ela tem 3 estados, não é isso? O sólido, que é a água congelada, né? O gelo. O líquido, que é a forma mais conhecida, e o gasoso também. Então, aqui no segundo dia, o ar, respirarmos, e a água, houve separação lá, o firmamento, separação entre águas e água. Versículo de 6 a 8. Esse foi o segundo dia. O terceiro dia foi, então, a criação, né? Primeiro a preparação da terra, separação da parte seca e da água. Então, surgiu aí a parte seca, que nós chamamos terra. E também das plantas. Foi tudo no terceiro dia. A terra e as plantas no terceiro dia. Versículo de 9 a 13 do capítulo 1. E aí nós passamos para a segunda parte, que é o complemento e o término. No quarto dia, a criação dos luzeiros e dos corpos celestes. Capítulo 1, versículo 14 a 19. No quinto dia, a criação das aves e peixes. Versículo 20 a 23 do capítulo 1. E no sexto dia, os animais e o homem. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 31. Algumas pessoas achavam que o sexto dia só o homem foi criado. Não, você pode observar aí, ó, no versículo, capítulo 1, veja a partir do versículo 24. Veja que no versículo 23 terminou o quinto dia. Olha aqui, ó. Depois que criou aí as aves e os peixes, ele termina no versículo 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então aqui no quinto dia foram criados, se você vai ver aí a partir do versículo 20, de 20 a 23, Deus criou os animais marinhos, né, as aves e os peixes. Resumo, esse foi o quinto dia. E aí do versículo 24 ao 31, é o sexto dia. E começa dizendo assim: e fez Deus os animais selváticos, segundo sua espécie, os domésticos, conforme a sua espécie, os répteis da terra, conforme a sua espécie. E aí no versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí o versículo 27 diz que criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o criou e o abençoou. E no versículo 31 diz assim, ó, aliás, no versículo 30 diz assim: e todos os animais da terra, e todas as aves, os répteis, e que a fôlego de vida e toda a erva serve para mantimento, assim o fez. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, no sexto dia, os animais e o homem. E no sétimo dia, conforme o versículo 2 do capítulo 2, diz que Deus, havendo terminado o seu trabalho, a sua obra, descansou neste dia. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Correto? Então aqui nós temos, né, o entendimento aí de como se deu toda a criação. O segundo ponto, como eu falei para vocês, veio a queda do homem. A queda. Está no capítulo 3. Você tem que ir acompanhando aí. Não vai dar tempo de você ler também, mas você vai acompanhando. Capítulo 3. Então a gente vê aqui, queridos, no capítulo 3, que houve ali
havia no jardim do Éden a possibilidade do homem cair, a possibilidade de tentação. Como bem sabemos, ali no jardim foi colocada a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal. Essa árvore, por quê? Talvez a pergunta das pessoas, mas por que Deus colocou essa árvore ali? Não podia ter deixado o jardim sem essa árvore, né? Ia ser bacana, ia ser legal. Mas tem um porquê, você vai ter essa pergunta aí respondida hoje. Eu gostaria que me deixasse o celular, pode ser o do Felipe, me acompanhar, de repente tem alguma pergunta dos irmãos, a gente pode tentar, então, responder, né? Então, talvez você já fez esse questionamento aí, eu vou ver aqui, de repente eu consiga responder alguma pergunta dos irmãos. Tá? Você pode fazer aqui, se eu conseguir visualizar, eu vou tentar te responder. Então, veja bem, havia ali no Éden, então, a possibilidade de tentação, a árvore que foi colocada ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no meio do jardim. E talvez você pergunte, por que Deus colocou essa árvore ali? Não podia ter deixado sem, hein? Todo mundo ia estar de boa hoje. Mas a árvore do conhecimento, ou da ciência do bem e do mal, foi posta ali no jardim, justamente a fim de que o homem fosse experimentado, fosse testado, fosse provado, para que ele pudesse aprender a servir o Senhor de livre e espontânea vontade. Essa é a resposta. Então Deus fez o homem com livre arbítrio, e colocou... Se não tivesse ali a árvore de conhecimento do bem e do mal, então não tinha nenhuma possibilidade do homem errar e fazer outra escolha diferente da que Deus havia proposto. Então Deus colocou ali justamente para ver como o homem vai fazer uso do seu livre-arbítrio. Porque Deus, ele quer ser adorado, não por alguém robótico, né? Ou programado para adorar, mas porque aquela pessoa quer adorar ao Senhor. Então Deus quer que o homem o adore porque ele quer adorar. Por isso, o livre-arbítrio. Tá certo? Tá. E aí, ainda nesse tópico aqui da queda, quem foi o autor da tentação? O autor da tentação, ela é representada aqui na figura da serpente, ou a grande serpente, o diabo, Satanás. Então aqui é o agente da tentação lá no Éden. Ele vai incitar a mulher e depois a mulher ao seu marido. A Raquel está dizendo aqui que já fez essa pergunta várias vezes, então está aí a resposta, né? É verdade, né? Porque daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí você tem a resposta, porque Deus queria que o homem o adorasse de livre e espontânea vontade. E aí, o autor da tentação é identificado, logicamente a serpente só representa o diabo, né? E nós temos também a sutileza da tentação, porque a serpente, ou melhor dizendo, o diabo incorporado ali naquela serpente, ele conseguiu colocar uma dúvida no coração de Eva. Conseguiu colocar uma dúvida na mente de Eva. E é assim que o inimigo das nossas almas, ele atua hoje também. Ele coloca dúvida no nosso coração acerca das coisas de Deus. Acerca de Deus, hoje ele age da mesma forma, colocando dúvida, questionamentos, filosofias. Lá ele usou um argumento com Eva. Hoje ele usa de filosofia, às vezes até própria ciência, várias doutrinas, para colocar em dúvida a pessoa de Deus, quem Deus é. E infelizmente, o inimigo das nossas almas, o autor da tentação, a antiga serpente, o diabo, obteve êxito na tentação, obteve sucesso. Afinal de contas, Adão e Eva caíram na tentação, desobedeceram a Deus e tornaram-se conscientes de culpa. Eles reconheceram o pecado, passaram a conhecer, melhor dizendo, o mal. Então, o inimigo conseguiu êxito
justamente porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. E infelizmente, a gente pode fazer uma rápida aplicação, hoje também o inimigo tem alcançado sucesso na vida de muitas pessoas. A partir do momento que a pessoa deixa de crer em Deus, na palavra de Deus, e passa a dar crédito naquilo que o inimigo fala. Ou a partir do momento que a pessoa desobedece a Deus para fazer a vontade do maligno, o inimigo também está tendo êxito, sucesso na vida dessa pessoa. E aí vem, queridos, o primeiro juízo depois da queda. Primeiro, sobre a serpente veio o juízo, a degradação. Sobre ela a maldição, ela seria considerada amaldiçoada, andaria se arrastando e comendo o pó da terra. A serpente também foi amaldiçoada. Segundo, sobre a mulher veio também um juízo. Primeiro, dor. Passará pelas dores do parto. Isso nos leva a entender, ou como pessoas inteligentes, subentendemos que se ela passaria a ter dor no parto, provavelmente ela tenha tido algum parto sem dor, porque senão ela não ia saber diferenciar um do outro. Então, primeiro, dor no parto. E segundo, submissão ao homem. Está lá no livro de Gênesis, você precisa ler. Apesar de que tem mulher que não gosta disso aí não, mas foi uma dos juízos que recaiu sobre a mulher. Dor no parto e submissão ao homem. Terceiro, sobre o homem, o trabalho árduo, porque o homem não precisava trabalhar. Ele não precisava plantar maçã, não precisava plantar a melancia, não precisava, era só colher. E o homem era saudável, só comia frutas, verduras, né? Não tinha morrido nenhum animal ainda aqui. Aí você pega, a gente pode analisar, porque o homem vivia 600 anos, 700 anos, e depois o tempo de vida do homem veio diminuindo. Tudo tem a ver com a alimentação também. O homem passou a comer carne. Muitos anos depois. E aí, de 600, a faixa média de vida caiu para 150. Hoje, eu acredito que quem chega a 100 foi longe. Tudo tem a ver com alimentação. E hoje mais ainda, né? Hoje é tudo rápido, né? A indústria é muito rápida. São os conservantes, os enlatados, as vitaminas, né? Os hormônios para a alimentação se desenvolver mais rápido, e tudo isso prejudica a saúde do homem. Sobre o homem veio então o trabalho árduo até a morte. Esse foi um dos juízos sobre o homem. Não tinha aposentadoria não, era trabalho árduo até a morte. E mais, num solo cheio de espinhos, porque o solo ele não produzia espinhos. Era um solo maravilhoso, colocava ali uma semente, era só deixar. Hoje, se você não cuidar, a semente é sufocada pelos espinhos, pelo mato. Terrível. Sobre o homem, quarto, sobre o homem e os seus descendentes. Exclusão da árvore da vida no paraíso. O homem deixou de ter acesso à árvore da vida e seus descendentes também. Mas a maior consequência aqui para o homem e para a mulher foi, logicamente, a morte. Deus havia falado, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então essa é a realidade mais dura e cruel para o homem. Daí o fato porque o homem nunca se conformará com a morte. Porque o homem ele não foi criado para morrer. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é eterno. E o homem foi criado para ser eterno como Deus. Daí a razão porque o homem nunca se conforma ou se conformará com a morte. Mas ele tem que enfrentá-la. É uma realidade dura e cruel. Como diria alguns do popular,
Se tem uma coisa que é certa na vida do homem, é a morte. E é verdade. Um dia nós teremos que enfrentar a tal morte. Consequência das escolhas dos nossos pais, Adão e Eva. Sexta situação aqui, ainda dentro do tópico da queda. A primeira anunciação da redenção. A redenção prometida. Você pode ver aí no capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando aqui da cobra, né? Da serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua descendência. E entre a tua descendência e a tua semente. Então, queridos, veja que a redenção já é prometida. Isso quer dizer, esse versículo aqui, Gênesis 3,15, que vai haver uma luta entre o homem e o poder que lhe causou a queda. Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele luta contra nós. Mas a vitória será por meio do sofrimento, por meio da morte do descendente da mulher, da semente da mulher. E aqui está falando de quem? De Cristo. Então, os cristãos, eles veem aqui, nessa menção da descendência da mulher, uma referência a quem? Ao Messias, na sua luta contra Satanás e na sua vitória final sobre as forças do mal. Veja comigo lá em Romanos capítulo 16, que isso é verdade. Romanos capítulo 16, versículo 20. Diz assim, ó: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E também em Apocalipse capítulo 12, o versículo 17. Apocalipse capítulo 12, o versículo 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A gente sabe aqui que a mulher representa a igreja, aqui no livro do Apocalipse. Então, aquele que vai pisar na cabeça da serpente se manifestou. Lá essa promessa aqui da redenção de Gênesis 3,15, que é da semente da mulher, se cumpriu. Jesus Cristo veio e ele venceu a Satanás, pisou na cabeça da serpente. A redenção também ela teve uma forma figurada lá no livro de Gênesis. Porque quando o homem e a mulher pecaram, eles se viram nus e foi preciso matar ali um cordeiro. Uma vítima precisou ser morta. Aqui já teve a primeira morte dos animais. Um cordeiro, um animal precisou ser morto para a sua pele servir de vestimenta para Adão e Eva. Então o Senhor imolou a vítima do primeiro sacrifício para cobrir a nudez de Adão e Eva. Isso fala também do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus também iria morrer para cobrir a nossa vergonha, para cobrir o nosso pecado. A nossa culpa também exigiu um sacrifício, uma morte, um derramamento de sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício é que nos cobriu de toda a vergonha, cobriu a nossa nudez, cobriu a nossa culpa, o nosso pecado. Terceira parte da nossa lição de hoje, a primeira civilização, no capítulo 4. Primeira civilização começa aí com Caim, tá? Caim. Mostra também com a história de Caim como o pecado ele se tornou hereditário e conduziu o primeiro homicídio, Caim, e você vai ver que a descendência dele foi uma descendência que herdou esse pecado, essa maldade de Caim.
1 João capítulo 3, versículo 12, olha o que diz. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, é fato de que existe essa maldição hereditária. Nós vamos ver isso depois em outros textos, quando a gente for ver lá em Deuteronômio também. Lá, quando chegar lá no livro do profeta Daniel, a gente vai ver também, e etc. Então, a descendência de Caim também foi um povo mau. Você vai ver daqui a pouco, eu vou falar. Então, Caim, o primeiro homicida, matou o seu irmão Abel. Certo? E aí vem a história de Abel, que ensina, a história de Abel é para nos ensinar que, como aqueles que participam da culpa e do pecado de Adão podem ser aceitos na presença de Deus. Então, mesmo depois lá da queda de Adão e Eva, Abel veio para mostrar que aqueles que nasceram em pecado, porque em pecado concebeu minha mãe, assim nos diz o salmista. Então, depois de Adão, todo homem nasce em pecado, mas ele pode ser aceito na presença de Deus. E a história de Abel é para nos mostrar isso, que o homem, mesmo depois da queda, ele pode ser aceito na presença de Deus. E você pode ver que fala lá em Hebreus capítulo 11, acerca de Abel. Hebreus 11, versículo 4, diz assim, ó: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Está vendo? Beleza, queridos, vamos adiante. Eu sei que tem muitas perguntas aí, mas não, como eu falei, não dá para responder tudo, né? A gente tem que correr. Então vamos lá para a primeira civilização. Caim tornou-se o fundador de uma civilização que incluiu uma cidade, com a sua agricultura, com as suas manufaturas, com as suas artes. E talvez você pergunta, mas como é que foi esse negócio? Caim casou com quem, pastor? Queridos, a ordem era crescer e multiplicai-vos. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não foi só Caim e Abel. Como eu disse, pode ter sido que lá no Éden ela tivesse tido filhos. E depois ela passou a ter dores no parto. Tá certo? Então, pela lógica, Caim, ao fugir da sua casa, e você sabe que o rebelde, ele nunca anda sozinho, né? Ele sempre leva alguém com ele. Já viu o rebelde sozinho? Tem. Até o diabo, quando se rebelou lá no céu, Lúcifer, ao cair, nos diz lá em Apocalipse que ele arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu. Quer ver onde é que está isso aí? Lá em Apocalipse, salvo engano, no capítulo 12, eu acho que é isso, Apocalipse, quer ver? Capítulo 12, o versículo 4, que diz aqui que o dragão, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher. Então lá em Apocalipse 12, 4, nos fala aqui, Satanás, Lúcifer, ele se rebelou, e uma terça parte dos anjos ficaram do lado dele. Da mesma forma, pode ter certeza que Caim, ao fugir, levou consigo a sua irmã. Por isso, começou assim uma nova civilização, uma cidade com a sua história, com a sua agricultura, com as suas manufaturas, com a sua arte. Então, mas ele fugiu e levou consigo aquele pecado, a maldade. E o caráter dessa primeira civilização aí foi justamente marcado pela violação
da lei do matrimônio e pelo espírito de violência. Você pode ver aí, no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver no capítulo 4 aí, a partir do versículo 17 até o versículo 24, vai falar dos descendentes de Caim. Fala aí, Caim coabitou com a sua mulher, e concebeu e deu à luz a Enoque, e assim vai, tá? Esse povo foi um povo terrível, aqui dessa descendência aqui de Caim, maioria deles aqui, maus. Se você observar no versículo 22, tinha um chamado Tubal-Caim, que olha o que ele inventou aqui, ó. Foi o artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Ou seja, primeiro a inventar aí as armas, né? E aí tem, ó, Lameque e suas esposas. Já começou a desorganização. E suas esposas. Violação pela lei do matrimônio. Deus, quando criou lá no Éden, ele fez um homem e uma mulher. E aqui começou a esculhambação. Um homem já com suas esposas. E olha o que Lameque fez aqui, ó. Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. A descendência de Caim era dessa laia aí, ó. Povo terrível. Matou um porque me feriu. Feri outro porque me pisou. E é assim, não levava desaforo para casa não. Como eu disse, a maldição, o pecado hereditário. Mas aí com o nascimento de Sete, nos diz o texto que Abel morreu. Caim matou Abel. Caim foi rejeitado por Deus. Foi rejeitado por causa da sua maldade. Mas a promessa de redenção passou ao terceiro filho de Adão, cujo nome era Sete. E aí, queridos, isso aí está no capítulo 4, versículo 25 e 26. E aí, nós passamos ao quarto ponto aí, que vai falar agora do dilúvio. Eu tenho que pular lá para frente, capítulo 5 até o capítulo 9. Então, indo lá para frente, a época do pré-dilúvio, vamos dizer, antes do dilúvio, haviam duas classes de homens que habitavam o mundo. Os ímpios, que eram os descendentes de Caim, e os piedosos, que eram descendentes exatamente de quem? De Sete, que foi aonde a bênção do Senhor voltou, né? Depois da morte de Abel, a bênção foi lá no terceiro filho de Adão, Sete, capítulo 4, versículo 25 e 26, você vai observar aí, ó, capítulo 4, 25 e 26, tornou Adão a coabitar com a mulher e deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, tá? Descendente, e concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. E aí, a Sete nasceu-lhe um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou novamente a invocar o nome do Senhor. Tá bom? A bênção começou aí a partir de Sete. Então, aí a época do pré-dilúvio, capítulo 5 a 9, haviam duas classes de homens no mundo. Os ímpios, o descendente de quem? De Caim, e os piedosos ou os justos, descendentes de Sete. Dos descendentes de Sete, somente uma família permaneceu fiel a Deus, que é a família de quem? Noé. Somente a família de Noé permaneceu fiel a Deus, dos descendentes de Sete. Então vamos aprender o seguinte, olha o que nós precisamos aprender aqui no capítulo 5 a 9. Primeiro, a genealogia de Noé, está no capítulo 5, os descendentes de Noé. A construção da arca, está no capítulo 6. E aí vem uma pergunta aí para nós. Quanto tempo levou para a construção da arca? Quem vai me responder essa aqui no grupo, aqui nos comentários, enquanto eu tomo um golinho de água? Quanto tempo levou para a construção da arca? Capítulo 6 aí. Tem pessoas que falam assim, foram 120 anos. 100 anos. Queridos,
Nós não temos essa resposta precisa, essa é a verdade. Porque se nós olharmos no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 32, diz assim: Noé tinha 500 anos. Pananã, pananã. Vou ler aqui para você, Gênesis 5, 32, vai dizer assim, ó. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Grave isso aí. E aí, no capítulo 7 de Gênesis, tem gente que já respondeu aqui 100 anos, a outra falou 120. Eu já estou dizendo para você que não temos como precisar se foram 100 ou se foram 120, não tem. Porque aí no capítulo 5, versículo 32, diz que Noé tinha 500 anos. No capítulo 7, versículo 6, olha o que é que fala. Capítulo 7, versículo 6 diz assim: tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então a gente já sabe que 120 anos não foi. Porque de 500 para 600 na minha matemática dá 100. Certo? Confere aí o texto aí. Gênesis capítulo 5, versículo 32, diz que ele tinha 500. No capítulo 7, versículo 6, diz que ele tinha 600 quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Então, 500 para 600, 100 anos. Mas, veja, queridos, que ainda tem um porém aqui. O tempo que demorou para construir a arca vai depender de quanto tempo se passou entre o capítulo 5, versículo 32, até o comando, ou seja, a ordem que Deus deu para construir a arca. Vai depender desse tempo, e esse tempo não fala aqui. Nos diz que, aí no capítulo 5, versículo 32, ele tinha 500 anos. E aí no capítulo 6, versículo 14, ao versículo 21, diz assim no versículo 14: faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então veja bem, se entre o capítulo 5, versículo 32 e a ordem de Deus, quanto tempo se passou? Aqui não fala quanto tempo. Mas uma coisa eu posso dizer para você, apenas isso nós podemos afirmar, que o tempo máximo que demorou para a arca ser concluída foi de 100 anos. Esse foi o tempo máximo que ela demorou para ser concluída. Tá bom? É a única coisa que a gente pode afirmar. Então a gente pode dizer aproximadamente 100 anos, ou o tempo máximo de 100 anos. 120 com certeza não foi. O irmão Pedro Júnior está dizendo aqui, muito tempo. É melhor falar isso aí mesmo, que não erra, né? Muito tempo. Tá certo. Queridos, então aí a entrada na arca. Você vai ver no capítulo 7, quando eles entraram na arca. Quantas pessoas entraram na arca, queridos? Quantas? 8 pessoas. Noé e sua esposa, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. Então Noé e sua esposa dão 2. Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, mais 6. 6 mais 2, 8. 8 pessoas, tá? Entraram na arca. E logicamente, os casais ali dos animais. A saída da arca, ou o fim do dilúvio, está no capítulo 8. E a aliança de Deus com Noé, está no capítulo 9, que Deus prometeu que a terra nunca mais seria destruída por dilúvio. Por isso colocou lá o sinal, o arco-íris no céu, como sinal dessa aliança. Quinto ponto dessa palavra de hoje, a dispersão das nações, queridos. Capítulo 10 e capítulo 11. Vou fazer um esboço simplificado do capítulo 10 e do capítulo 11. Aprendam aí. Primeiro, a unidade da raça e língua. Ou seja, só havia uma língua na terra. Todo mundo falava a mesma língua. Mas vai acontecer aí a dispersão das nações. Segundo, dentro do capítulo 10 e 11, o local do acontecimento na terra de Sinar. E aí, dentro aí, o propósito da Torre de Babel. Tudo começou com a construção lá da Torre de Babel. A palavra Babel significa confusão. Justamente porque houve confusão das línguas. Deus confundiu cada um falando da sua língua para
desfazer aquele propósito, porque o propósito da Torre de Babel era ser um centro de rebelião contra Deus. Esse era o propósito lá da criação da Torre de Babel. Afrontar Deus. Dizer que podia ir até as alturas e se rebelar contra Deus. Então, aí veio o juízo de Deus, justamente a confusão das línguas. Uma pessoa pedia um tijolo, outro trazia um carrinho de mão. Uma outra pessoa pedia um pedaço de pau, o outro vinha com um balde de água. Um falava espanhol, o outro falava inglês, outro falava italiano, outro falava francês, um falava grego, outro falava hebraico. Espera aí, ninguém está entendendo nada. Por isso, o resultado desse julgamento, a dispersão. Aquele grupo que falava a mesma língua, logicamente, cada um foi se juntar com a sua turma para poderem conviver. Sexto ponto, vai falar aí, nós temos aqui 4 personagens, queridos, que é tratado aqui no livro de Gênesis. 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. Então você vai encontrar a história desses 4 aí: Abraão, Isaac, Jacó e José, aí no livro de Gênesis. E o primeiro aí é Abraão. Vai do capítulo 12 até o capítulo 25, mano, falando desse patriarca aí, desse homem de Deus. A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, começou com Abraão, passou primeiro por ele. Ou seja, Deus o separou do seu ambiente pagão, lá de Ur dos Caldeus, e fez promessas pessoais a Abraão. Promessas nacionais, universais. Veja no capítulo 12 aí de Gênesis, as promessas de Deus para Abraão. Capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, promessas nacionais, promessas pessoais, promessas universais aqui sobre este homem. Tá? Abraão, o primeiro personagem que eu estou falando aí. Primeiro, que lhe seria dado uma terra. Deus falou que dele faria uma grande nação e daria uma terra. Que terra seria essa? Canaã, tá? Terra da promessa. Segundo, que ele seria pai de uma grande nação. Que nação seria essa? Israel. E terceiro, que por meio dessa nação, nessa nação que viria de Abraão, todas as outras demais nações seriam abençoadas. Ou seja, em outras palavras, o Redentor prometido lá em Gênesis 3,15, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, viria de uma nação descendente de quem? De Abraão. Viu que promessa poderosa? Então Jesus é descendência de Abraão. O nosso segundo personagem está aí, Isaac, que vai do capítulo 17 até o capítulo 35. Isaac vai do capítulo 17 ao 35, tá? Então vamos aprender 6 fatos referentes aqui a Isaac, 6 fatos importantes. Primeiro, o seu nascimento prometido a seu pai Abraão e Sara. Capítulo 15, versículo 4, capítulo 17, versículo 19. Não dá tempo de ler. Você vai ler depois, com o tempo. Segundo, amarrado sobre um altar de sacrifício. Capítulo 22, versículo 9. Lembra lá que Deus falou para Abraão: sobe lá no monte e você vai oferecer o seu filho. Terceiro, a escolha de Abraão de uma esposa para ele. Capítulo 24. Quarto, Deus lhe aparece e renova a aliança feita com seu pai. Capítulo 26, versículo 2 a 5. Quinto, enganado por Jacó, seu filho. Lembra que Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E ele foi enganado por quem? Por Jacó, que chegou lá se fazendo passar por seu irmão para receber o direito da primogenitura. Isso aí está no capítulo 27, versículo 18. Isaac foi enganado por seu filho Jacó. Ele já estava ali cego, já estava muito idoso, e
não conseguiu identificar, e Jacó foi lá, imitou, até colocou pelo, né, para ficar cabeludo igual o irmão. Sexto, a morte de Isaac, capítulo 35, versículo 38 a 39. E aí pergunto, de que foi símbolo o nascimento de Isaac? O nascimento de Jesus, o filho da promessa, o unigênito, da mesma forma que Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. A sua ida para o Monte Moriá para ser sacrificado, também é tipologia de Jesus, que também foi sacrificado por nós. Só que Isaac não foi sacrificado, que Deus enviou ali o cordeiro, e aquele cordeiro tipificava também Jesus, que nos substituiu, porque a culpa era nossa. O seu resgate da sua morte, no capítulo 22, justamente aquele cordeiro que veio, que eu acabei de falar, tipificando Jesus. Seu pai enviando seu escravo para buscar uma esposa, isso fala também da igreja, da noiva, a esposa do filho escolhido, do filho amado, do unigênito. Nós somos a esposa que Deus escolheu para seu filho Jesus. Nós temos que ser uma esposa organizada, né? Bonita. Sétimo ponto de hoje, o nosso terceiro personagem e penúltimo, vai do capítulo 25 a 35. Jacó, é esse mesmo, filho de Isaac, que enganou seu pai para pegar o direito da primogenitura ali no lugar de seu irmão Esaú. Nasceram a Isaac 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido como portador da bênção. Apesar de ter enganado seu pai, ele foi escolhido. Nós vamos entender por que Jacó, mesmo tendo enganado seu pai, foi escolhido como portador da bênção e Esaú foi rejeitado. Está aí uma pergunta que talvez você também já fez. Por que aconteceu isso? Esaú foi rejeitado, sendo que ele não fez nada, tadinho. E Jacó que foi lá e enganou e mentiu, ainda ficou com o direito e ainda ficou com a bênção. Vamos aprender os seguintes acontecimentos importantes da vida de Jacó. Primeiro, ele comprou a primogenitura de seu irmão. Comprou. Lembra que ele estava fazendo lá um prato de lentilhas e o seu irmão Esaú chegou cansado de uma caça mal sucedida e pediu ali um prato, ele negociou. Ele disse, eu te dou se você me vender por este prato de lentilhas aqui o seu direito à primogenitura. E Esaú, sem pensar, sem raciocinar, disse, não, está feito, está fechado o negócio. Então ele comprou a primogenitura do seu irmão. E comprou barato, né? Um prato de lentilhas. Segundo, ele enganou seu pai. Está no capítulo 27. Terceiro, ele fugiu para Padã Arã. Por que ele fugiu? Porque Esaú, logicamente, quando perdeu lá o direito à primogenitura, chegou o pai, já tinha abençoado, disse, não tem mais nada para você. Jacó teve que fugir para Padã Arã, porque Esaú disse que ia matá-lo. E ele fugiu. No capítulo 28, você vai ver a visão e o voto de Jacó. Aquela visão, vê lá no capítulo 28 de Gênesis, vamos ver? Que visão foi essa? Visão que ele teve, capítulo 28. Olha, o versículo 10. Partiu Jacó para Berseba e seguiu para Arã. Ali foi onde ele teve aquela visão da escada, que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que maravilha. Teve essa visão aí. Você vai ler esse capítulo 28 aí na sua casa. No capítulo 31, as transações com seu tio Labão. Jacó foi para Padã Arã, lá ele foi morar com seu tio Labão. Daqui a pouco eu vou falar desse Labão aqui bem rapidinho. No capítulo 32 tem a famosa história da luta de Jacó com o anjo. Tem até música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. O anjo perguntou, queres que eu te faça? Ele disse, me dá minha bênção para depois subir. Então o capítulo 32 está resumido nessa música aí. Ele lutou até receber a sua bênção, naquele encontro com o anjo do Senhor, ali no Val de Jaboque. No capítulo 33, a reconciliação com seu irmão Esaú. Deus falou para ele, vai lá se reconciliar com seu irmão. Ele teve que ir e se reconciliar, acertar as dívidas do passado, né?
Capítulo 46, a sua ida para o Egito, para se encontrar com seu filho. Jacó teve lá seus 12 filhos, dentre estes, José, que é o último personagem da história aqui do livro de Gênesis. E era um filho que ele amava muito. Então, Jacó subiu até o Egito quando soube que seu filho ainda estava vivo ali. Ele foi para o Egito ao encontro do seu filho José. E no capítulo 49 até o capítulo 50, versículo 13, vai falar da morte e do sepultamento de Jacó. Agora, algumas lições importantes que nós aprendemos aqui com a vida de Jacó. Vou trazer para você aqui algumas lições. Três lições que nós aprendemos aqui com Jacó. Primeiro, o poder da graça de Deus. Porque Jacó era tudo o que o seu nome significava. Enganador, suplantador, usurpador. Jacó significa isso. E ele era tudo isso mesmo. Mas ele teve um encontro com Deus lá junto ao ribeiro de Jaboque, lá no Val de Jaboque. E a graça de Deus o alcançou. Ele travou uma batalha ali com o Senhor, com o anjo do Senhor. E na luta ali com o anjo, aquele Jacó enganador, pecaminoso, morreu. E surgiu uma nova criatura, Israel, um vencedor com Deus e com o homem. Então, veja que ali ele recebeu um novo nome. Você não vai mais ser chamado Jacó, mas será chamado Israel, príncipe do povo de Deus. Ou seja, você não é mais enganador, suplantador, corrupto, mas você agora é Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Isso aí fala do poder da graça, que o homem, por mais sujo que seja, por mais enganador, suplantador, corrupto, usurpador que seja, se ele tiver um encontro verdadeiro com Deus, a vida dele é transformada, o nome dele é transformado, a identidade dele é transformada. Segunda lição que nós aprendemos com Jacó: o valor que Deus dá à fé. Apesar de Jacó ter usado de artimanha para conseguir o direito à primogenitura de seu irmão Esaú, o desejo de Jacó era sincero de obter, porque ele tinha apreço pelas coisas espirituais. Ele sabia que ter a bênção do pai era poderoso no mundo espiritual. E ao ponto que Jacó deu um grande valor por receber a bênção espiritual, Jacó demonstrou aqui que ele valorizava demais receber aquela bênção. Já o outro, Esaú, ele não deu valor nenhum, trocou a troco de um prato de lentilhas. Está aí respondida a sua pergunta: por que Deus se agradou mais da atitude de José? Porque ele valorizou mais as coisas espirituais. Foi a fé que deu preferência a Jacó perante Deus sobre o seu irmão Esaú. Porque à medida que ele valorizou a bênção do pai, a bênção do pai, queridos, era ser abençoado por Deus, e ele valorizou demais. E o outro diz: não, me dá esse prato aí que eu quero viver esse momento aqui agora. Esaú demonstrou falta, ou completa falta de apreço pelos valores das coisas espirituais, vendendo por um guisado de lentilhas o seu direito de primogenitura, vendendo a herança da bênção do pai, que representava a bênção de Deus, por coisa passageira. Queridos, e hoje tem muita gente fazendo isso aí, né? Ao invés de agir pela fé e valorizar aquilo que Deus quer nos dar, tem gente trocando aquilo que Deus quer nos dar por um prazer, por um momento de prazer nesse mundo. Olha, quando você se envolve com um momento de prazer neste mundo, neste pecado, você está trocando aquilo que Deus tem para você por um prato de lentilhas. Você está fazendo a mesma escolha de Esaú. Terceira lição na vida de Esaú: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O negócio não é brincadeira não. Enquanto Jacó não se arrependeu, a história dele começou a melhorar quando ele foi acertar com seu irmão. Porque enquanto ele não acertou a vida dele com Esaú também, porque ele errou, ele teve que ir lá e falar: me perdoa, meu irmão, eu errei com você e tal. Ele teve que consertar. Enquanto ele não acertou a vida dele, ele viveu consequências. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso nós temos que acertar muitas coisas na nossa vida. Não adianta falar assim: deixando as coisas que para trás fica, prossigo para as que estão adiante de mim. É verdade, mas tem muita coisa que você tem que voltar lá atrás e consertar.
Jacó teve que consertar, e nós não somos melhor que Jacó. Ele teve que voltar e se consertar com Esaú. E muitas vezes nós temos que ir lá acertar a situação que ficou pendente lá atrás, senão nós vamos viver debaixo daquela colheita maldita ali. E Jacó fez o que fez com o irmão, achou que ia se dar bem, mas foi lá morar com seu tio Labão. E lá ele descobriu que Labão era mais enrolado que ele, mais enganador do que ele. E o seu tio Labão foi, na verdade, um instrumento nas mãos de Deus para corrigir e disciplinar Jacó. O bicho sofreu lá também. Negociava com seu tio. Olha, o tio, quando via que ele estava se dando bem, falava assim: olha, as ovelhas que nascer branquinhas, Jacó, são suas, e as malhadas são minhas. Quando ele via que estava nascendo mais malhadas, né, as malhadas são minhas, as brancas são suas. E aí Jacó foi lá, fez uma oração lá no ribeiro, com um ramo lá, e aí nascia só branca, branca, branca. Labão viu e falou assim: ei, peraí, vamos mudar, agora as brancas são minhas, as malhadas são suas. Ele ia lá de novo, lá quando as ovelhas iam beber água, e Labão disse: não, toda vez Labão dava desperto em cima de Jacó. Outra, Jacó passou a gostar de uma ali de suas primas, né? Quarto grau pode casar, tá, gente? Inclusive pela lei brasileira. Vai pesquisar lá. E aí, ele gostou de uma de suas primas, Raquel. E aí, tio Labão ficou sabendo. Ele falou: não, você pode casar com ela sim, não tem problema não. Trabalha para mim 7 anos. 7 anos. Trabalhando, passou 7 anos, chegou o dia do casamento, e ele está lá no altar esperando, e aí vem a noiva com aquele véu, né? Quando chega que ele levanta, não era Raquel, era outra, Lia. Ele diz: mas peraí, tio, eu trabalhei para o senhor 7 anos, o senhor vem e me traz a noiva errada. Ele disse: meu filho, aqui na nossa terra, aqui o costume primeiro dar a filha mais velha, se você quiser a outra, mais 7 anos. É assim, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus usou o tio Labão como instrumento de correção para disciplinar Jacó. E se você não mudar de vida, não consertar sua vida diante de Deus, Deus vai colocar um tio Labão na tua vida. E cuidado com o tio Labão. E tio Labão, ele é instrumento de Deus para corrigir a nossa vida. Jacó enganou aos outros, foi enganado também. E ele encontrou no seu tio, na verdade, um espelho e refletia suas próprias astúcias. Nono e última parte, capítulo 37 a 50, para a gente terminar. Vai falar do quarto personagem que eu falei, José. Linda história, leia a história de José, Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50. O significado da história. As experiências de José, queridos, está ligada com o plano de redenção. José é tipologia de Jesus. Tipologia do próprio Jesus. Rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas, lá pelo outro também, enganador, e assim sucessivamente, a tipologia do próprio Jesus. Guarda esse ligeiro resumo aí da vida de José. Primeiro, amado por seu pai. Segundo, invejado por seus irmãos. Terceiro, vendido aos ismaelitas. Quarto, favorecido pelo seu senhor, Potifar, de onde ele foi trabalhar na sua casa, capítulo 39. Quinto, tentado pela esposa do seu senhor, pelo Potifar, pela Potiféia, né? O Potifária. A mulher do Potifar, não falo o nome dela, né? Deve ser isso, Potifária. Mas eu acho que era Patife. Essa mulher, então, que tenta ali, que quer, de toda forma, ter um relacionamento com José. Ele foi tentado, venceu a tentação, capítulo 39. Encarcerado por Potifar, capítulo 39 a capítulo 41. Depois levado diante de Faraó, capítulo 41. Do capítulo 42 a 44, ele não foi reconhecido por seus irmãos pela primeira vez que foram lá no Egito, na época que estava passando fome. No capítulo 45, revelado a seus irmãos no segundo encontro. Capítulo 46, reunido ao seu pai Jacó. Lembra que Jacó foi lá para o Egito? Capítulo 46. E no capítulo 50 fala da morte de José. Então a vida de José apresenta alguns tipos notáveis aqui de Cristo, por isso tipologia de Cristo. Primeiro, o amor de seu pai para com ele é tipo de quem? Do amor de Deus para com seu filho. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O ódio dos irmãos de José. Jesus também foi odiado pelos seus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam.
A tentação de José, lá com a mulher de Potifar, Jesus também foi tentado, lá por Satanás, no final dos 40 dias e 40 noites de jejum. Transforma essa pedra em pães, se joga daqui abaixo, vou te dar tudo, se prostrar de me adorares. Outro, a paciência no sofrimento. José, só da cadeia, quando ele saiu lá de Potifar, ele ficou 2 anos preso. Na paciência, aguardando, não reclamou, não blasfemou. E Jesus também paciente no sofrimento. Sua elevação por Faraó. Faraó não honrou e não colocou José lá, exaltado. Deus também o exaltou Jesus sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. O seu casamento de José, seu matrimônio com a mulher gentílica, durante a rejeição por seus irmãos, da mesma forma. Casamento de Jesus, a noiva, ele veio para, não só para os judeus, mas para todos. Todas as nações. A revelação de si mesmo a seus irmãos, no encontro pela segunda vez. Da mesma forma, lá em Zacarias capítulo 12, diz que da segunda vinda de Jesus, ele vai se revelar a todos. E aqueles que os ultrapassaram, pranteá-lo-ão como se pranteia pelo unigênito. Então, na segunda vinda, Jesus vai se revelar para todos, como José, no segundo encontro, se revelou aos seus irmãos. Queridos, encerro aqui essa segunda aula aí, o livro de Gênesis. Vou estar mandando em formato PDF para os irmãos, e lá também no YouTube, no canal da Igreja Batista do Alphaville, você vai deixar o seu like, vai se inscrever, vai ter esse estudo em vídeo e também em formato PDF. Nós vamos estar passando para o irmão Diógenes e irmã Thaís, que nos auxiliam ali, nas postagens ali no YouTube. Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por esta noite, por este estudo, pela tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que cada um venha agora se dispor a estudar as outras minúcias nesse texto aqui, ler todas as referências e se aprofundar no conhecimento da graça e da verdade. Obrigado por tudo, continue com o teu povo, com a tua igreja, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.